Foi. Queridos, boa noite. Que alegria a gente estar aqui junto. E eu sei que o pastor Alcenir já falou, mas eu vou falar mais uma vez. E eu tenho certeza que você vai concordar que de fato é uma alegria ver a nossa juventude aqui, né? Eu tenho o privilégio de poder caminhar com eles um pouquinho mais de perto. Toda sexta-feira a gente tem aqui um culto de adolescentes e jovens. E a gente tem tido uma média de 120 adolescentes e jovens aqui toda sexta. Na sexta passada a gente tinha 95 ou 96, quase 100. Então, de fato, isso é uma alegria para o nosso coração, para o meu coração, que estou um pouquinho mais velho do que eles, né? E sinto a mesma alegria do pastor Alcenir de ver vocês aqui escolhendo caminhar, né? Bruno estava ali cantando e ele olhava para minha cara e eu estava assim, porque eu estava feliz de ver vocês ali, Bruno. Era isso, não é? Muito feliz de ver vocês aqui. E o Enzo também falou aqui sobre essas programações, né? Uma está acontecendo nesse momento, que é uma viagem promovida pela Junta de Missões Nacionais e 8 jovens da nossa igreja estão participando. E nós, então, tivemos o privilégio... Eu falei nacionais? Não, mundiais. Viu como eles são atentos? Eles estão sempre aqui me ajudando. Então, da Junta de Missões Mundiais, não é? Claro, Paraguai é outro país, não é? Claro. Mas a gente pôde, então, fazer uma cantina e juntamos outras ofertas. E a gente pôde levar a Mari, que, como o Enzo falou, ela começou a caminhar com a gente no retiro que aconteceu no ano passado. No ano passado a gente levou 200 e... Eu fico aqui mesmo? Estou certo, Rafinha? Aqui? Vou chegar para trás. A gente levou 220 no ano passado e a gente tem o desejo de esse ano levar 270. Não é? Então... a gente se desafia cada vez mais levar mais adolescentes e jovens, porque o retiro realmente é um momento onde a gente pode estar junto, a gente brinca, mas a gente está ali concentrado, pensando nas coisas do Senhor, é sempre muito impactante. E aí, a gente teve um grupo, né, que foi com a Mari lá do Borel, e esse grupo... nem todos permaneceram, mas muitos permaneceram. E eles têm estado aqui com a gente sexta-feira. Quando tem o culto de sexta, o pessoal sai daqui, vai numa lanchonete famosa e gostosa, o pessoal faz uma vaquinha. E às vezes até o dinheiro da cantina é usado para pagar o lanche desses meninos, né, para que eles possam sair daqui e continuar com a gente. E essa semana, a Rai, que é a missionária, não é, que foi o nosso canal, o nosso elo, porque a gente primeiro ficou amigo da Rai, e aí a Rai então trouxe esse grupo para participar do nosso retiro. E aí a Rai estava então compartilhando a alegria dela de ver o que Deus tem feito na vida da Mari através da nossa igreja. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu tenho até dito para os meninos que a gente não deve fazer, que é compartilhar um áudio que nos mandam, né? Se alguém manda um áudio para você, provavelmente ele é só para você. Mas nesse caso aqui não tem problema, porque é para a glória de Deus, não é para que vocês vejam como aquilo que a nossa igreja tem feito, tem abençoado algumas vidas que a gente vê os frutos e outras que a gente não vê, não é? E que não vai ver, que outra pessoa vai ver. E tudo bem, porque o fruto é para o reino de Deus, não é para a nossa igreja. Então, vou tentar aqui, Rafa, dar um play. Eu ouço na velocidade 2, deixa eu ver se está na 2, ó. Então... Ai, pastor, estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo pela Mariana, assim. Nossa, nem sei explicar. A gente chorou, a gente deu risada, e aí agora também... não é ter dado certo dela ir
para essa viagem missionária, assim, a primeira vez que ela sai do Rio de Janeiro, primeira vez que ela anda de avião. Então, estou vendo Deus proporcionar tudo isso para ela através da nossa igreja, assim. Então, estou muito feliz, assim, com o empenho de todo mundo. A Sara levou ela lá para casa do Miguel para eles irem para o aeroporto. Todo mundo se mobilizando, perguntando se ela estava precisando de alguma coisa. Então, assim, muito bom. Nossa, só gratidão. Muito bom, não é, gente? A gente saber que Deus tem usado a vida da nossa juventude para abençoar outros jovens. Então, quero mais uma vez convidar você a fazer parte disso, não é? Orando e contribuindo. Então, você precisa, quando você for ofertar para a juventude, colocar lá que é para a juventude, tá bom? Porque aí essa oferta vai ser usada exclusivamente para os projetos dos adolescentes e dos jovens, tá bom? Então, se você puder, faça parte também financeiramente desse projeto. Queridos, a gente está num sábado, domingo, Junta de Missões Nacionais, sábado, um domingo de carnaval. E nessa época do ano, a gente sabe que muitas pessoas usam fantasias, né? E aí eu fiquei pensando, será que a gente também, no nosso dia a dia, não anda colocando algumas fantasias que podem, se a gente não tomar cuidado, trazer alguns perigos para a nossa vida? E eu fiquei pensando em algumas fantasias, né, físicas e outras não, que pode ser que a gente esteja vestindo sem estar tendo consciência que está vestindo. Mas eu trouxe uma que eu tenho consciência aqui, ó. Isso aqui não é bem uma fantasia, não. Mas isso daqui, quando eu cheguei carregando isso daqui, pessoal, pastor Davi veio de terno. Como se o terno fosse fazer a minha mensagem, não é? Ser mais poderosa. Claro que não, não é? Mas, gente, eu vou te falar, o terno, ele traz no meu caso, não uma elegância, mas o terno, quando a gente coloca, tá bom, vou confessar, eu fico me achando um pouquinho. Não é? E aí, então, se a gente coloca e vem alguém e fala assim, pô, você tá bonito. Aí, acho que eu vou dormir com terno, então, não é? Para dormir bonito, acordar bonito. Isso daqui, se eu não tomar cuidado, não é? Eu posso acabar achando que isso aqui é mais importante do que eu mesmo, não é? E isso daqui, né, me empoderar disso e dizer eu sou pastor e você isso e você aquilo, não é? Então isso aqui ele pode se tornar uma fantasia. Estava tentando lembrar aqui qual foi a última vez que a Manu lá em casa, minha filha, fez escova pela última vez. E eu me lembro que foi quando ela foi ser daminha de um casamento já há alguns anos. E ela fez escova. E a escova fez ela ficar assim, segurona de si. Ela chegou, ela tem o cabelo encaracolado, mas ela com a escova, ela parecia assim. Ela agora está praticamente uma adolescente, ela não era, mas ela estava se sentindo uma adolescente por causa da escova que ela tinha feito no cabelo. E aí eu lembro que eu ficava rindo, eu falei assim, gente, que coisa, não é? Como é que essas coisas transformam, não é? A nossa atitude, a nossa postura, pois o convite dessa noite para nós é para a gente fazer, sabe o quê? Tirar essas fantasias. E realmente abrir mão de algumas coisas que, se a gente não tomar cuidado, se tornam muito perigosas na nossa vida. E eu quero então ler com você, relembrar com você a história de um homem poderoso que está lá em 2 Reis, capítulo 5. E pensar que ele também vestia, não uma fantasia, mas um uniforme. Porque ele era um cara poderoso no exército. E eu gosto de pensar que isso que ele vestia também revelava algumas outras coisas que ele vestia e que a gente precisa tomar cuidado para que no nosso dia a dia a gente também não acabe
se fantasiando de coisas que podem nos afastar de Deus. A gente então vai ler 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E o texto diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos, Naamã, como já disse aqui, ele não vestia uma fantasia, mas um uniforme. E eu gosto de pensar que esse uniforme trazia para ele alguns perigos. E para que a cura acontecesse na vida de Naamã, ele precisou tirar esse uniforme. E como já disse, esse é o convite para que eu e você tiremos da nossa vida as fantasias que possamos estar vestindo e que, se não tomarmos cuidado, podem trazer alguns perigos. Quero então pensar com vocês em um perigo. A gente precisa tomar cuidado para que essas fantasias não nos façam esquecer que Deus sabe o que está por baixo da nossa fantasia. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não se esqueça que Deus vê o que ninguém vê. Quando as pessoas gostam de ter uma doença, de dizer que estão doentes, a gente diz que elas são hipocondríacas, não é isso?
E aí, se você tem alguém perto de você que é assim, se você disser que está com uma dor de cabeça, essa pessoa também está com dor de cabeça. Se está com uma dor no dedo, eu também estou com uma dor no dedo. Tem gente que gosta de mostrar que está doente. Mas também tem gente que gosta de esconder que está doente. E isso é ruim. Porque as dores, elas precisam ser compartilhadas. E, gente, também tem gente que está doente e nem sabe que está doente. E se a gente parar para pensar, Naamã tinha claramente mais de uma doença. Claramente para nós, talvez claramente para aqueles que estavam mais próximos a ele, mas para ele só enxergava uma doença que era a sua lepra. Um comandante importante, que quando chegava em alguns lugares era temido, em outros admirado, segundo o homem mais importante do seu país, uma farda bonita, mas por baixo daquela roupa, uma doença que atacava a sua pele. Uma doença terrível que fazia com que as pessoas vivessem completamente isoladas, distantes dos seus amigos, da sua família. Se alguém se aproximasse de um leproso, ele precisaria gritar: "Eu sou um imundo". Você já imaginou o que é isso? E aquele camarada poderoso sabendo que sofria dessa doença. Mas Naamã também tinha a doença do orgulho. E essa doença, talvez, ele só foi ter consciência depois. E como o orgulho, ele destrói a nossa alma. A Bíblia diz que há um homem orgulhoso, Deus despreza, mas um homem quebrantado e contrito, Deus dá graça. Só as pessoas mais próximas de Naamã podiam enxergar essas duas doenças. Mas repito, para ser curado do seu corpo, Naamã precisou ter curado o seu interior, a sua alma. E, meus irmãos, não há doença que Deus não conheça. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, respeitado e honrado. Esse grande guerreiro ficou leproso. Talvez tentasse, esconder debaixo da manga do seu uniforme, mas ele não sabia que existe um Deus que conhece todas as coisas. E o que eu e você temos a ver com isso? Nós viemos aqui todos os domingos, ou quase todos os domingos. Hoje fui cumprimentar um jovem, falei para ele: "Você tomou banho bem, sua cabeça está cheirosinha". A mãe entregou que era porque era domingo, que não é sempre assim, que eu dei sorte de sentir o perfuminho hoje, não é? Mas ele se preocupou, tomou um banho e veio para cá cheiroso. O que ele traz dentro do coração dele, eu não sei. Eu sei que ele está bem cheirosinho. Mas talvez ele esteja trazendo dentro do coração dele alguma preocupação que eu não consigo ver. Alguma tristeza que eu não consigo ver. Alguma ansiedade que eu não consigo ver, mas que Deus vê. E como é bom saber que a gente não precisa tentar esconder de Deus feridas que às vezes, infelizmente, precisamos
esconder dos outros. Não há doença, não há ferida que o nosso Deus não conheça. Isso é maravilhoso, porque diante desse Deus a gente pode tirar a nossa fantasia e Ele pode ver quem a gente é de verdade. Isso é bom, mas isso também tem que servir de alerta para nós, porque às vezes nós colocamos também uma fantasia, aí eu estou falando da gente crente. A gente coloca uma fantasia que a gente veste domingo e a gente não esquece dela, não é na segunda não, é domingo à noite mesmo. A gente vem aqui, escuta sobre o perdão e chega em casa, não perdoa a nossa família. A gente chega aqui e fala, né, que Deus quer usar a gente para abençoar o mundo e sai daqui, Deus nos dá a oportunidade de praticar isso e a gente não coloca isso em prática. A gente sai daqui cantando louvores e se tiver um jogo de futebol, agora que o culto começa mais cedo e os jogos estão mais tarde, essa boca que louvou vai estar xingando o juiz, a mãe do juiz, a avó do juiz. Fantasias, porque são coisas que a gente pode mostrar para os outros. E a gente tem que ter cuidado também como crente, porque a gente acaba se esquecendo que Deus tem para nós uma vida de santidade. E a gente, às vezes, condena quem está lá pulando e cantando lá fora, mas eles pelo menos não estão sendo hipócritas, e nós somos, porque aqui a gente faz uma coisa e lá fora a gente vive outra coisa. A gente precisa tomar cuidado, porque essas coisas o Senhor também vê e nos incomoda, nos faz ouvir isso todo domingo, porque o nosso desafio é esse, é viver esse evangelho de domingo a domingo. Então, cuidado para que alguma coisa que você esteja vestindo faça você esquecer que Deus sabe de todas as coisas. E não é para você ouvir isso, não é? Então eu vou ouvir isso e... É um temor que a gente precisa ter de entender que é a oportunidade que Deus nos dá para mudar de vida. Nós temos diariamente a oportunidade de sermos pessoas melhores, de não nos conformarmos com essas fantasias. Deus sabe o que você tem feito, que não é para fazer. Tire a fantasia, coloque diante dele. Cuidado. É bom a gente só ouvir que Deus ele conhece a tristeza que ninguém conhece, né? É verdade, isso é maravilhoso, mas Ele também conhece o pecado que ninguém conhece. E a gente precisa colocar essas coisas também diante do Senhor. Um segundo cuidado que a gente precisa ter é que a gente tem que prestar muita atenção, senão a nossa fantasia vai impedir de ver que as nossas vitórias não são nossas. O capítulo 5 começa dizendo que Naamã, ele era um homem respeitado e honrado pelo seu Senhor, e aí nas nossas Bíblias aqui em português S minúsculo, porque por meio dele o Senhor, S maiúsculo, dera vitória à Síria. Então, Naamã era respeitado e honrado, porque por meio dele o seu povo tinha alcançado vitórias. Só que o texto diz, quem foi que agiu por meio dele? E esse foi o Senhor. E como é importante a gente lembrar disso. Porque às vezes o nosso orgulho, às vezes as coisas que a gente conquista, que a gente faz a gente achar que a gente
consegue apenas pelos nossos esforços. Claro que a gente precisa se esforçar, estudar, trabalhar, correr atrás, mas não é na nossa força. A gente pode sair daqui e não chegar em casa. Se Deus quiser, a gente... Eu não quero... Entenda a minha frase. Se Deus quiser, a gente pode sair daqui e não chegar em casa. Eu não quero dizer assim, se Deus quiser, que a gente às vezes fala, se Deus quiser, desejando que isso aconteça, não é? Não. Essa minha frase é para dizer que isso não está sobre o nosso controle. Se Deus quiser, desejar, mesmo que a gente não entenda, a gente não chega em casa hoje. E o general, que era muito poderoso, se viu incapaz de vencer uma batalha pessoal, uma batalha contra uma doença, para que ele entendesse que tem batalha que não é ele que luta. E eu e você precisamos entender que há batalhas que não somos eu e você que vamos lutar, que é o Senhor que vai lutar por nós. Que batalhas você tem lutado e tem tentado com as suas forças, e com a sua atitude, e com o seu jeito vencer? Cansa, né? Mas então a gente precisa reconhecer que na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, e que Ele vai batalhar por nós. Mas a gente gosta de achar que é porque a gente falou a palavra certa, que é porque a gente fez isso e fez aquilo. E não. Cuidado, porque as batalhas, elas são do Senhor. E quando a gente reconhece quem a gente é e quem Ele é, a gente sai vitorioso. Quero pensar, em último lugar, que a gente tem que tomar muito cuidado para não vestir o que os outros estão vestindo. Eu, quando vim para cá, eu primeiro botei um outro sapato. Aí a Camila falou, não tá legal. Aí eu respeitei. Aí peguei esse daqui. Estava com uma meia preta. Falei, meia preta acho que não combina. Combina ou não combina? Não? Combina. O tom da calça tem isso, é ou com a calça ou com o sapato. Tá. E aí então decidi botar a meia branca. E o Samuel teimando que não, você vai... Aí eu fui orgulhoso nessa, falei assim, não, vou botar a meia branca porque a preta não combina. Mas ele estava me perturbando para eu vestir aquilo que ele queria que eu vestisse. E eu disse não. E a gente, às vezes, precisa entender o que a gente tem que vestir para saber se o que estão oferecendo para a gente vestir deve ou não ser vestido por nós. Eu fico pensando, e é verdade, né? Tem um ditado que diz que melhor do que ser rei é o quê? É ser amigo do rei. Eu fico imaginando se eu fosse amigo de Naamã. Eu mesmo não sendo poderoso como ele era, vocês acham que eu sendo amigo de Naamã, andando pertinho dele, eu ia me sentir poderoso? Mas com certeza. Se eu ando perto do Cauã, que é fortão, eu já ando mais tranquilo pelas ruas. Imagina se Naamã, o cara... Pô, se eu estou lá naquela comitiva, cara, estou andando lá, Naamã bateu na porta, o que? Veio uma carta. Eu ia falar, Naamã, peraí, eu já ia fazer assim, ó.
E tu sabe o que é isso? Naamã, cara. Cara que é o segundo mais poderoso. Você não vai nem vir aqui receber ele? Pô. Agora eu sozinho. Eu vim aqui trazer um recado de Naamã. Ah, não, é isso aí então. Eu sozinho, fraquíssimo, com Naamã do meu lado, eu seria tentado a ter o poder que ele tem. Qual foi a reação do Naamã quando ele não foi recebido? A reação dele foi a seguinte: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele ficou indignado. Ele saiu indignado. E foi então que os servos de Naamã acalmaram a fera. Se eu estou ali, eu ia falar: Naamã, manda o exército atropelar essa casa aqui. Mas não, os servos de Naamã viraram para ele e falaram assim: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Aí, o texto diz que ele desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. O orgulho de Naamã foi vencido pela mansidão dos servos dele naquele momento. Talvez os servos ainda poderiam ter ido contra Naamã e falado: pô, você também é burro. Ele falou que era só mergulhar. Pô, Naamã, poderoso que era, pô, sai, rua, demitido. Você não é mais meu servo, não. Mas eles, naquele momento, foram usados para acalmar a fera. Escolheram vestir uma fantasia diferente da que o ambiente estava vestindo. E, gente, que tentação é a gente vestir a mesma roupa que estão vestindo. Que tentação é a gente ser grosseiro quando são grosseiros com a gente. E a gente, mesmo estando aqui, a gente diz: sou crente, mas não sou otário. Comigo faz uma vez só. E a gente vai vestindo o que o mundo está vestindo. E a gente não vai estar tendo nenhuma atitude diferente da que o mundo está tendo. O pessoal que caminha comigo na juventude sabe que eu brigo com eles e falo: entre a gente isso aqui não pode existir. Porque vez ou outra a gente é tentado e ir colocando essa fantasia. Não podemos aceitar, não podemos nos conformar com isso. Se você está se conformando em vestir a arrogância, o orgulho, o não perdão, a violência, e está conformado com isso, achando que está tudo bem, você está doente e não está sabendo que está doente. Assim como Naamã não percebia o seu orgulho. A gente é tentado a vestir o que estão vestindo. Já pensou se aquela serva que deu o conselho para a esposa de Naamã resolve naquele momento se vingar? Ah, esse leproso está aí, deixa ele aí, que se dane ele. Estou aqui prisioneira. Mas não, ela escolheu naquele momento ser canal de bênção na vida da família de Naamã. E talvez você esteja cercado por Naamãs. Todos nós temos Naamãs. Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, nessa não.
você amanhã, terça, quarta, vai confrontar um Naamã. E o desafio é para que você decida se vestir, se comportar de maneira diferente. Porque assim a gente vai fazer o nome do Senhor ser vitorioso. Eu não sei o que vai no seu coração do ponto de vista de alguma tristeza ou do ponto de vista de alguma luta, não é? Com a sua carne, com o pecado que você tem tido. Mas eu quero te lembrar que Deus sabe e Ele quer que você não se esqueça de que Ele quer lutar com você e te ajudar a ser vitorioso. E quero também, mais uma vez, te lembrar que eu e você precisamos viver de maneira diferente. Para que o mundo veja que uma vida com Jesus é uma vida diferente. Quero então orar por você. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto a gente canta, eu quero te convidar a se despir na presença do Senhor. A gente vai cantar uma música que diz que existe um rio. É essa, Binho? E esse rio, não é? Nesse rio a gente precisa